Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação, levando até os colegas informações e um debate importante sobre questões jurídicas, sobre outros assuntos que são pertinentes à categoria dos servidores públicos e também, de forma geral, à comunidade de Santa Rosa. Agradecendo aqui ao nosso colega Ronaldo, parceiro das nossas transmissões, sempre está conosco na parte técnica, e também o Dr. Sávio, que tem debatido assuntos jurídicos e também assuntos que nem sempre são da área jurídica, mas o que o senhor tem um grande conhecimento também dentro da área de atuação do serviço público. Sejam bem-vindos. Obrigado por estar conosco, doutor Sávio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. Começamos a, então, pedir aos nossos colegas servidores para dar uma olhadinha nas suas carteiras da Unimed, né? Porque a gente sabe que agora é o momento de fazer a substituição, por isso as carteirinhas vencem, tem o prazo de 1 ano de validade, e elas estão vencendo, então o pessoal precisa vir até o sindicato, principalmente quem é aposentado, pensionista e tem a Unimed, vem até o sindicato e faça a substituição de sua carteira pela carteirinha que vai ter validade. Tá? Então, tem que fazer essa substituição para não ser pego de surpresa em algum momento aí de uma necessidade de consulta. Também, dentro em breve, também a gente já tem chamado os colegas servidores para ficarem atentos ao chamamento do sindicato para uma próxima Assembleia Geral, onde a gente vai estar debatendo a questão do reajuste da Unimed. Ainda a gente não conseguiu a documentação que a gente solicitou via comissão de negociação. A gente solicitou alguns documentos para a Unimed, né? E a Unimed ainda não respondeu tal qual as necessidades que nós temos de ter os números e as comprovações que embasam as exigências do plano de saúde para fazer tamanho aumento, propor tamanho aumento aos servidores, aos planos de saúde para os servidores. Também, nessa semana, aí, a gente está encaminhando junto ao movimento que vai a Brasília, uma representação do nosso sindicato, né, vai estar acompanhando também a comitiva que vai a Brasília, no domingo, né, onde estaremos fazendo também uma atividade lá em defesa da reforma da tabela do imposto de renda. Por nós entendemos que é necessário fazer essa reforma, é importantíssima para o servidor público que essa reforma aconteça e ela está no Congresso Nacional. Então, vamos lá fazer uma pressão para que o Congresso vote a reforma tal qual foi encaminhada pelo governo, pois nós, servidores públicos, e enfim, todas as categorias aí que ganhem até R$5.000 e até R$7.000, terão um benefício significativo quanto ao não desconto do imposto de renda. Ou seja, é mais dinheiro no bolso do trabalhador, é mais dinheiro no bolso do servidor e também, por óbvio, mais dinheiro circulando no nosso comércio local, gerando emprego, gerando venda, gerando serviços. Né? Então, e o nosso assunto principal hoje, né? Mas antes é bom a gente estar falando também do nosso parceiro, também sempre, né, Ronaldo? Cressol, que sempre está conosco e oferecendo inúmeros serviços aos nossos servidores públicos. O servidor público precisa de serviços bancários, serviços da cooperativa Cressol. É só buscar numa das duas unidades aqui de Santa Rosa ou em outros municípios, que nós sabemos que os servidores também moram nos municípios ao redores. Então sempre tem uma unidade Cressol e sempre tem alguém de pronto atendimento lá na Cressol. Então busque serviços que são necessários aos nossos colegas servidores. Hoje o debate, né, doutor Sávio, que a gente chamou aqui com o senhor, conosco, é sobre a questão das eleições do Previrosa. Né? O Previrosa é o Instituto de Previdência do município de Santa Rosa e que dá segurança, sustentação à aposentadoria dos servidores públicos municipais. Nós temos as datas do dia 6, né? A eleição na FUNSAR, onde a FUNSAR vai escolher o seu representante, os servidores da FUNSAR vão escolher o seu representante. No dia 6 vai ser através de uma urna itinerante, onde estaremos com um representante do sindicato fazendo a fiscalização também, estar acompanhando, fiscalizando todo o pleito, para que a gente tenha lisura e transparência no pleito da FUNSAR. E dia 7 são 3 eleições que nós vamos ter, que vai ser aqui no sindicato. 2 para os aposentados e pensionistas e uma para o núcleo geral, que abrange Câmara de Vereadores, o magistério, enfim, todos os outros órgãos do município de Santa Rosa. Os aposentados eles vão estar fazendo a escolha
do Conselho Deliberativo, de um representante para o Conselho Deliberativo e também de um representante para o Conselho Fiscal do Previrosa. Então, os aposentados vão ter direito a votar em 2 pessoas, uma para o Conselho Deliberativo e outra para o Conselho Fiscal. E o núcleo geral, então, que elege 3 representantes, mas o direito a voto é só num representante, então vai ter a eleição aqui no sindicato. Das 8 às 19, não vai fechar ao meio-dia, então estaremos aqui todos envolvidos, né, com comissão eleitoral, o nosso sindicato está dispondo do espaço para que nós possamos fazer a melhor escolha. Doutor Sávio, queria que o senhor fizesse um comentário. Qual a importância do Previrosa na vida do servidor público de forma geral? Olha, inicialmente eu ia ressaltar essa questão da eleição, né? Porque quando a gente fala em Estado democrático de direito e direito de votar e ser votado, né? A gente muitas vezes fica vinculado só a essas questões políticas propriamente ditas, né? Município, Estado e país, né? Mas a gente tem que ressaltar também que esse exercício democrático que é feito através da Previrosa também representa, né, esse pensamento de democracia enquanto país. E aí entra a questão onde todo mundo que vai votar tem o mesmo peso de voto, ou seja, cada servidor, o voto vale igual aos demais servidores, e na medida também de que cada servidor, uma vez tendo os requisitos e as habilitações, também poderia se inscrever para concorrer a esses cargos junto ao Previrosa, né, Jonas? Então, é importante a gente trabalhar isso na cabeça dos servidores, né, de que é algo legítimo e, principalmente, da necessidade da conscientização dos servidores buscarem se aproximar da questão do Previrosa, dessa questão da gestão, né, da Previdência Municipal, porque é algo que fala diretamente sobre a vida dele, uma eventual aposentadoria, uma questão de pensão, né, da saúde financeira desse órgão. Então, nesse primeiro momento, a ideia é a gente estimular para as pessoas exercerem esse papel. Com voto também, né, Jonas, que é importante que todo mundo venha e vote, né, mas também que o servidor, de um modo geral, também se sinta instigado, chamado a participar desses momentos, né, porque a ideia é justamente essa rotatividade, né, de quanto mais servidores passarem por essa questão do Previrosa, maior vai ser também a consciência do servidor com relação às necessidades e manutenção do fundo. Então, no momento que nós estamos aí com declarações que já vieram a público de que, posterior à eleição, vamos ter uma análise de uma eventual reforma previdenciária, né, Jonas? Então, é de suma importância esse momento, porque esses conselheiros, todos aí, vão ser decisivos também no encaminhamento de uma proposta de reforma previdenciária. E nós sabemos aí, nós temos o Estado aí que fez uma reforma previdenciária extremamente prejudicial aos servidores públicos estaduais. E, através desse conselho do Previrosa, a gente tem condições de criar um debate também, ao menos exigir um debate dessa reforma para ver se ela efetivamente auxilia a questão do sistema em si, mas também que não venha a causar um prejuízo para o servidor, porque se nós pensarmos ali, o servidor que entrou pouco antes de 98, por exemplo, ele já passou pela
quinta, sexta, sétima reforma previdenciária, né? E como tu vai explicar isso para esse servidor, né? Como a gente vai fazer uma eventual transição para aqueles servidores que já estão prestes a se aposentar e que vão cair eventualmente numa lei nova? Então, é um assunto muito vasto. Então, por isso que é importante que o servidor procure, né? Não é uma questão de aguardar para ver se alguém vai te convidar. Procure o sindicato, converse com a direção do sindicato, vê o que o sindicato propõe com relação a isso também, né? Então, a gente não pode desconsiderar esse momento, né? Como um exercício de democracia, mas também como uma possibilidade de renovação dos conselheiros, mas pensando em todo o processo que nós vamos ter instaurado daqui a pouco com essa questão da análise da reforma previdenciária. Exato. Não só a reforma previdenciária, né, doutor Sávio? Ela é a que mais impacta no servidor, talvez, diretamente, mais impacta também na questão do próprio Previ Rosa, na questão dos cálculos, né, atuariais, que a gente sabe que a gente tem alguns déficits. Porém, tem as outras também que já se fala, já se ventila, já se ouve burburinhos, mas nada, vou dizer aqui, nada oficial. O sindicato, até o momento, não foi oficiado de nenhuma reforma ainda. Mas a gente sabe e ouviu, né, que tem autoridades importantes, né, que já declararam nas mídias municipais que essas reformas elas virão a partir ou posterior à eleição do Previ Rosa. E é ali, sim, como o senhor diz, que é ali no Conselho Deliberativo que se faz o debate de muitas dessas reformas. Muitos pontos delas passam por lá. Mas não basta estar no Conselho apenas, nós temos que ampliar. E é o Conselho o órgão que vai poder sugerir essa ampliação para os demais servidores. Então, é necessário que os conselheiros que estejam lá, eles também estejam comprometidos com essa situação democrática, ou seja, nós temos que debater com o grande grupo. Não basta nós, 9 conselheiros, ficarmos debatendo e tomarmos as decisões pelos demais colegas. É necessário que essa decisão ou essa discussão ela aconteça no grupo de servidores e que cada servidor também esteja comprometido em participar. Agora do pleito é fundamental, nós temos em torno de 1.200 servidores no quadro geral, contando magistério, palácio, obras, enfim, todos esses órgãos. E na última eleição nós tivemos em torno de 400 eleitores, 1/3. É pouco. É pouco devido à importância que é essa eleição para a aposentadoria de cada um de nós. Os aposentados nós tivemos um índice muito maior de participação nas eleições anteriores, né? Onde nós temos 700, em torno de 700 aposentados. Na época a gente tinha 500 e pouco e nós tivemos em torno de 200, 300 eleitores. Então, quer dizer, o índice de participação foi muito maior. Considerando que nesses 1.200, nós vamos, que o voto desses 1.200 a gente vai estar aberto das 8 da manhã até as 19 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Ou seja, tu tem espaço do meio-dia, tu tem espaço do final da tarde, para quem, né, obviamente, está nos seus setores trabalhando. E um local acessível, né, junto ao sindicato aqui, também é um local... Centro da cidade, rota de muitos lugares, de muitos trabalhos. Então, é importante a participação. Tal qual é importante também o servidor analisar com clareza e com uma lupa, dá para dizer assim, em cima das propostas de cada servidor. Pois nós vemos os servidores, a gente até abriu para os demais colegas que vão concorrer, abriu os grupos do sindicato para que eles possam estar enviando para a nossa secretaria aqui, e as nossas secretárias estão autorizadas a publicarem as propostas desses candidatos. Isso também é fundamental, onde haja o compromisso com o servidor. O compromisso com o servidor, eu não digo somente com a pessoa, com o servidor, mas em si o compromisso com o servidor se dá também quando a gente busca lá no Previ Rosa a saúde financeira do Previ Rosa, compreender toda essa dinâmica, que é uma dinâmica muito ampla, né? Nós vamos ter, hoje nós temos candidatos para o Conselho Deliberativo 2 por parte dos aposentados, né? Hoje ainda nós temos
ainda estamos na parte do recurso, então tem 2 inscritos, um já homologado, o outro está buscando a homologação. 6 no Conselho Deliberativo pela FUNSAR, né? 5 homologados e um ainda buscando a homologação. 7 no quadro geral, 6 homologados e um buscando a homologação. Então, esses 3 que estão buscando a homologação ainda estão na fase do recurso, né? Então não dá para descartar a candidatura deles, são possíveis candidatos. Com certeza os demais que já são homologados já são candidatos. Então nós temos um grupo bem interessante de candidatos, basta cada um olhar para o histórico desses colegas, né, e fazer a sua escolha. Temos uns que já estão no Conselho Deliberativo, estão buscando a reeleição, carregam uma vasta experiência, e temos outros que estão também se renovando para propor a renovação do Conselho, que também carregam uma vasta experiência no Conselho, no serviço público, e que vão estar levando junto também lá para o nosso Conselho Deliberativo, né, doutor Sávio? Exato. Então, a gente tem que pensar sempre, né, na questão de como a gente pode participar e auxiliar nesse processo todo, porque não adianta também a gente eleger e virar as costas e achar que está tudo resolvido, né? O fato de tu votar ou ser votado é um início, né? Para 4 anos o 3 mandato? anos. 3 anos o mandato. Então, é um mandato considerável aí do Previ Rosa, e a gente tem que pensar também que o Conselho exige uma profissionalização, vamos dizer assim, dos conselheiros, né? Porque tu lida com muita informação, né, Jonas? Tu mesmo falou essa questão do cálculo atuarial, todas as repercussões que geram, né, na questão do fundo que é gerido pelo Previ Rosa, e a própria questão do déficit, né, que muita gente fala aí, né, dos milhões que estariam abertos. Então, são enfrentamentos que nós temos que fazer, não querendo criar um pensamento pessimista, né, mas nós temos a experiência do IP, né, do Estado, que hoje tem um passivo muito grande e que influencia, né, na própria questão do pagamento das aposentadorias e pensão. Nós temos que pensar que nós estamos numa virada de pensamento, de certa forma, mundial, onde nós temos um envelhecimento maior da população, sendo que não há vamos dizer assim, usar o termo, não há uma reposição, né, de mais pessoas mais jovens para equilibrar. Então, daqui a um curto período de espaço, nós vamos ter provavelmente um público de uma idade mais avançada em número superior aos jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho. E o que isso representará para um fundo de previdência que tem no seu cálculo atuarial uma das principais ferramentas, né, de se manter a saúde e a integridade financeira desse fundo. Então, são questões que precisam ser trabalhadas, mas também a gente não pode querer que somente esses conselheiros se responsabilizem por isso, né? Eles são representantes lá, mas precisam ser apoiados, motivados, questionados, para que possam exercer esse cargo por esse período da melhor forma, e que essa melhor forma também não represente um prejuízo, um dano para o servidor que almeja, num futuro próximo, alcançar a aposentadoria. É muito importante o que o senhor falou, que é a profissionalização, né? Claro que hoje, dentro da questão previdenciária, nós que adentramos o serviço público, a gente não é profissional na área. Mas a gente aprende e estuda muito no período que a gente está lá, e quem quer ingressar no Conselho Deliberativo é necessário passar por um curso não vou dizer um curso de profissionalização, mas é uma certificação de profissionalização, onde é exigido muitas questões, desde financeiras até previdenciárias, um conhecimento muito grande. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado também, e que elegemos pessoas que tenham
condições ou capacidade de estarem adquirindo esse conhecimento e possam estar sendo aprovados nessa prova, nesse curso, né, que é uma prova online, mas é uma prova de uma exigência bem grande. E nosso instituto, por ele ter a condição, vamos dizer assim, de termos a quantidade de recursos que nós gerenciamos, então ele já passa a ser intermediário, ele não é mais nem básico, ele é intermediário, ou seja, as exigências para estar ocupando o cargo do Conselho Deliberativo não é apenas eu ser eleito, votado pelos meus colegas, mas ele passa também por eu assimilar o conhecimento e demonstrar isso numa prova. Essas condições também são muito importantes, que nós temos que estar olhando para os nossos colegas. Não menosprezando nenhum colega, muito pelo contrário, a gente entende que todos têm capacidades iguais, mas é necessário também esse olhar, e é necessário ser dito. Doutor Sávio. Isso aí, Jonas, eu acho que a gente continua sempre tentando estimular aí a participação do servidor, seja para nós aumentarmos esse percentual de participação, né? Que nem tu disse, 1/3 realmente é um valor, um número baixo de participação, então vamos estimular. O horário é um horário bom aí, aberto a todos. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É o voto de confiança. Só que entre nós termos 100 e nós termos 1000, eu acho que nesse momento esse quantitativo ele também dá um sustento maior para as pessoas que vão ser eleitas para esses cargos. Então, num primeiro momento, vamos participar, vamos vir votar, né? Porque nós temos que quebrar aquela cadeia do crítico de sofá, né, Jonas? Aquela pessoa que está lá sentar no sofá, numa boa, e criticando tudo e todos. Não que não possa ser feito, mas é que nós temos que pensar que nós precisamos da presença das pessoas, nós precisamos que a pessoa esteja lá no debate, conversando, auxiliando, e não só numa posição confortável e jogando pedra no telhado dos outros. Exatamente. Obrigado, doutor Sá, pela participação. E, novamente, convocando os servidores a estarem aqui presentes dia 7 de maio, na eleição do Previ Rosa, seja aposentado, seja do núcleo geral. O da FUNSAR é mais tranquila a votação, porque passa itinerante, então em cada local onde temos servidores trabalhando, vai ter uma votação mais expressiva, como sempre, quase 100% a gente atinge, então de 95%. Mas nos demais é necessário fazer esse esforço, vir aí, e quem está nos ouvindo aí, convidar os colegas também, estimular os colegas a virem participar e mostrar para eles também a importância de estar participando e vindo votar e fazer a escolha certa para as pessoas que vão realmente te representar lá dentro e vão fazer aquilo que é de interesse do servidor para a saúde do nosso Instituto de Previdência. Ronaldo, também obrigado. Dr. Sávio, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, um abraço. E aos nossos servidores, né, deixar um forte abraço aí também e desejar um bom final de semana aí para quem nos acompanhar até amanhã, né, sábado e domingo também, tá bom? Um grande abraço então a todos e até o próximo programa Simussar em Ação.